Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical SEMAD. Um tempo de ensino da palavra, crescimento espiritual e compromisso com a missão. A paz do Senhor Jesus, é com grande alegria que eu retorno aqui na Escola Bíblica SEMAD para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, por intermédio da nossa revista, e é uma alegria muito grande. Eu quero dizer que vou compartilhar com vocês a lição de número 6, do nosso tema geral, que é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, e a lição de número 6 é o Filho como Verbo de Deus. Esse é um projeto da SEMAD para ajudar os nossos missionários que estão em diversos lugares no mundo, em vários países, estados e municípios, aonde muitas das vezes não tem um suporte, e a SEMAD, por meio dessa escola bíblica, então está dando esse suporte aos nossos missionários e todos aqueles também que seguem o canal da SEMAD. Por isso, eu já quero, logo no início, convidar você para se inscrever no canal SEMAD, também curtir, compartilhar, comentar, colocar aqui o que mais lhe chamou a atenção na lição de hoje, o que mais vai lhe chamar a atenção, e também algum comentário que possa agregar também para quem puder, para quem for assistir esse comentário, possa então ter um conhecimento a mais. Vamos para a lição então de número 6, uma lição muito importante. Estamos falando nesse primeiro trimestre de 2026 sobre a Santíssima Trindade, e a lição de número 6, é o Filho como Verbo de Deus. E nós temos um texto áureo. O texto áureo está em João, capítulo 1, versículo 14, que eu faço a leitura agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso texto áureo, e esta lição, ela tem alguns objetivos para que nós alcancemos. O primeiro deles, quando estivermos comentando o primeiro tópico, nós temos por objetivo explicar a pré-existência e a divindade do Verbo. No segundo tópico, nós temos por objetivo mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz para a humanidade. E no terceiro e último tópico da lição de hoje, é ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Então, nesta lição, estudaremos Jesus Cristo como Verbo eterno de Deus, plenamente divino, criador e revelador do Pai. Esse é o Verbo que nós vamos comentar hoje. Ele é Deus desde a eternidade, agente da criação, fonte de vida e luz dos homens. E ainda nesta lição nós vamos destacar que a encarnação do Verbo, como a suprema revelação de Deus, cheia de graça e de verdade. Então a lição está muito interessante, muito boa, e é uma alegria nós podermos ter você aí nos assistindo, acompanhando então essa lição aqui da Escola Bíblica SEMAD. Vamos para a introdução da nossa lição. Nós vemos que no início do Evangelho de João, logo aí no capítulo 1, os primeiros versículos, João vai apresentar o Verbo eterno como Deus criador e revelador. Então veja que ele vai colocar esse Verbo que diz respeito a Cristo, a encarnação do Filho, como sendo o próprio Deus e o próprio Criador. Assim, ele vai estar revelando o Pai que está no céu. João, ele fez... o Verbo se fez carne, e foi relatado por João, e revelou a forma plena, completa da glória do Pai. Então a lição ela vai falar muito sobre essa revelação de Deus, do Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, ou seja, o ponto mais alto, o ponto principal da revelação, ou seja, da encarnação, foi revelar o Pai à humanidade. Então, o Filho de Deus também se autorrevelou, onde o invisível se tornou visível e o eterno entrou no tempo, ou seja, se tornou temporal, claro,
que ele permaneceu com a sua natureza divina e agregou a sua natureza humana por um período de tempo, por isso que ele entrou no tempo humano. Mas vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que tem como título o Verbo como Deus eterno. Então, o Verbo, ele pré-existia, ou seja, ele não passou a existir no momento da encarnação. O Verbo que diz respeito a Cristo, e esse diz respeito ao próprio Deus, ele sempre existiu. E os primeiros versículos de João capítulo 1 é conhecido como o hino Logos, ou seja, o hino do Logos, o hino da palavra, o hino do Verbo. E a gente observa também que no princípio era o Verbo, conforme João relata em 1 João capítulo 1, versículo 1, 1 João, não, deixa eu corrigir aqui, no Evangelho de João capítulo 1 e versículo 1, a parte inicial desse versículo diz que no princípio era o Verbo. Isso vai apontar então lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1, aonde a gente vai encontrar uma passagem da criação, que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Enfim, a gente observa que se repete essa frase porque se trata do mesmo Deus. Claramente ensina que o Verbo sempre existiu nessa expressão. No princípio era o Verbo, demonstrando a eternidade desse Verbo. João também apresenta o Logos, que é uma palavra grega que se refere à palavra realmente, palavra quer dizer palavra, Verbo, como o próprio Deus eterno. Então, o próprio Cristo, quando encarnou, era o próprio Deus encarnado. Repito, ele não deixou a sua natureza divina. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, nós vamos ver essa expressão do unigênito um pouquinho mais à frente. No entanto, a gente vê que Jesus não começou a existir lá em Belém, quando ele nasceu, quando ele encarnou, pois ele é eterno. Então, ele sempre existiu. O Logos que nós estamos estudando nesta lição de hoje, o Filho como Verbo de Deus, sempre existiu porque ele é o próprio Deus. Nós podemos também ver ainda nesse primeiro tópico que o Verbo como uma pessoa distinta. O que a lição quer nos ensinar com isso? O Verbo como uma pessoa distinta, ele quer dizer que o Pai é uma pessoa, o Filho representado pelo Verbo que é uma pessoa, e o Espírito Santo, que não é mencionado aqui neste momento, outra pessoa. Essas três pessoas unidas formam a Trindade Santa, que é a constituição, é a essência de um único Deus. Por isso que nós estamos estudando a Santíssima Trindade, que forma o nosso Deus, né? O Verbo ainda no primeiro tópico, a gente observa que o Verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela que o Verbo era Deus. Está lá em João, capítulo 1, versículo 1, a última parte desse versículo, que ele era Deus. Então, a própria Bíblia está explicando que o Verbo era o próprio Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui com um pouquinho mais de profundidade. Para que finalizemos o primeiro tópico, a gente observa que o Verbo compartilha da mesma essência divina. Por quê? Porque ele tem as mesmas características de Deus, a mesma estrutura. Ele possui os mesmos atributos, quer comunicáveis, incomunicáveis, ele possui os mesmos, porque ele é o próprio Deus. Desse modo, o Verbo é como o Pai eterno. E o Pai eterno, nós vemos que é criador, então o Verbo, que é Cristo, é criador também. Nós vemos que o Pai eterno é onipresente, onisciente, onipotente, pois o Verbo possui também esses mesmos atributos, porque ele faz parte da Trindade Santa. Para que eu finalize o primeiro tópico, e lembro que nós tínhamos um objetivo. E o objetivo do primeiro tópico era explicar a experiência e a divindade, ou melhor, a pré-existência e a divindade do Verbo. Então, ele sempre existiu, mesmo antes dele encarnar, isso chama-se de pré-existência, e ele é o Verbo divino, ou seja, uma pessoa divina que veio encarnar para trazer, manifestar a salvação de Deus à humanidade. E o resumo do primeiro tópico, para partirmos para o segundo, é que o Verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente Deus.
distinto em pessoa. Ou seja, cada pessoa da Trindade tem a sua personalidade, no entanto, ambos são formados pela mesma essência. Vamos agora para o tópico de número 2 da nossa lição de hoje, para que nós possamos então compreender um pouquinho mais do que trata esta lição de número 6. O tópico 2 diz: o Verbo como Criador. Então, o agente da criação, que a gente sabe que é Deus, estava contido nele, como sempre, as 3 pessoas da Trindade trabalhando junto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia declara que no princípio criou Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a primeira parte do versículo, e vai falar que esse Deus que criou o mundo, no princípio criou Deus todas as coisas, o Verbo estava presente nessa criação, inclusive decidindo como o ser humano, no 6º dia da criação, ia ser criado. Quando Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Era então um diálogo entre o Pai, o Filho, que é o Verbo que estamos estudando hoje, e o Espírito Santo. Então ele fez parte e faz parte da criação. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento, temos várias passagens bíblicas que sustentam isso, quanto no Novo Testamento, que também é amparado por passagens bíblicas essa doutrina. Então, é a doutrina que Deus é o Criador. E lembro mais uma vez que quando a gente fala em Deus, que é um Deus único, porém manifesto em Pai, Filho e Espírito Santo. João apresentou Jesus também como Criador de todo esse universo, inclusive de nós, seres humanos. Em João capítulo 1, versículo 3, nós podemos ver o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mostrando então a capacidade criadora, o poder criador do Filho, da segunda pessoa da Trindade, que hoje aqui está sendo apresentado nesse segundo tópico como sendo o Verbo como Criador. Ainda seguindo o segundo tópico, a gente observa que, além dele ser o agente da criação do universo, ele é a fonte da vida. Então, o apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, né? Em João capítulo 1, versículo 4. Então, esse Verbo, além de fazer parte da criação, também ele é o detentor da vida. E ainda falando sobre essa questão da vida, Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Então, ele não depende da sua criação, ele não depende dos anjos, que também são criação dele. Ele não depende desse universo, ele não depende se nós fazemos ou não fazemos a sua obra, se a gente envia e sustenta missionários. Para ele, isso, para a vida dele não depende. É nós que precisamos disso, porque ele é o autor da vida, como nós estamos vendo aqui na lição. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, conforme João escreveu no capítulo 5, no versículo 26. Então ele tem vida em si mesmo. Quando Cristo morreu na cruz, quem foi que deu o brado? O Cristo humano, a natureza humana, porque um Deus não se mata, um Deus não tira a vida. Ainda mais um Deus que detém a vida, que é o autor da vida, que é aquele que concede a vida para todos, né? Vamos ver também aqui nesse tópico de número 2, que o Verbo, além de ser ele o agente da criação, ser a fonte da vida, ele é a luz dos homens. Então, observem quantas obras estão nas mãos deste Verbo que nós estamos estudando no dia de hoje. Então, ele é a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Está em João capítulo 1, versículo 4, metade do versículo 4 até o versículo 5, inclusive o versículo 5. A gente observa que ele é a luz e ele trouxe essa luz para a humanidade.
mas o mundo, as trevas, não conheceram. Mas graças a Deus que nós conhecemos. E que a SEMAD, enviando missionários, reconheceu também a existência dessa luz e está alongando a mensagem da salvação por meio dos missionários, por meio de vocês, prezados missionários. Que a SEMAD está cuidando aqui de Imperatriz, todos vocês, de todas as formas, para que vocês possam levar essa luz manifesta no Verbo que é Cristo. E para finalizar o tópico 2, a gente pode entender também que ele não apenas possui luz, ele é a própria luz, ou seja, ele é a fonte dessa luz que ilumina a humanidade. E ainda ele reivindica e ele diz para nós que nós somos a luz do mundo. Então, aonde nós temos um missionário, esse missionário está brilhando como luz do mundo, como Jesus é a fonte dessa luz. Ele está irradiando essa luz que procede deste Verbo, que é o próprio Cristo. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. Então, a luz traz à tona tudo que está obscuro, na escuridão. Quando você traz a luz, vai aparecer. Então, observe que nós tínhamos também um objetivo a ser alcançado quando nós começamos a estudar aqui, a comentar o segundo tópico. E o objetivo era mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e de luz. E isso nós acabamos de ver pela lição. E o resumo do tópico 2 é: como Criador, o Verbo é fonte de vida e luz. Nenhuma força de trevas pode prevalecer contra ele. Portanto, ele é a luz do mundo e nós também somos a luz desse mundo. Terceiro e último tópico para que venhamos concluir a lição de hoje: o Verbo como revelação do Pai. Primeiro, pela encarnação do Verbo. João também apresenta o Verbo como supremo meio de autorrevelação do Pai. A gente chama isso de revelação especial e viva, porque tem a revelação especial, que é a palavra de Deus, e a revelação geral, que é a natureza e que é também as coisas criadas. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Então isso a gente tem que ter em mente, que mesmo ele encarnando, ele não deixou de possuir a natureza divina. Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que isso chama-se de união hipostática de Cristo. Ou seja, é uma união entre o divino e o humano. E ele é o único que possui essa união no universo conhecido e desconhecido nosso. Ninguém mais tem essa união hipostática, por isso que ele é chamado o Filho unigênito, ou seja, o único daquela espécie que possuía uma natureza divina e uma natureza humana, e isso nós conhecemos como união hipostática de Cristo. Seguindo aqui, a plenitude da graça e da verdade. João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, essa graça não tinha sido manifesta ainda. E por intermédio da encarnação, essa graça então passou a ser manifesta para a humanidade. Também aqui nós podemos ver que Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele trouxe isso então da parte do Pai para os homens. Por isso que houve a necessidade da sua encarnação. E a gente observa também, para irmos para o final do tópico 3, que o revelador do Deus invisível. Então ele passou a ser o revelador de um Deus que ninguém viu. Moisés clamou por Deus lá no monte, querendo que Deus se manifestasse. E aí Deus disse: olha, Moisés, você entra aí na fenda da rocha, eu vou passar pelas costas, você vai me ver um pouco. E a Bíblia declara que nunca ninguém viu Deus, porque Deus é Espírito e nossa estrutura humana não tem condições de permanecer, tamanha glória, de permanecer na presença de Deus se Ele se revelar na sua intensidade. Então Ele manda o seu Filho, e esse Verbo, quando encarna, passa a revelar a Deus.
Então, o Cristo encarnado é a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens, revelando o Deus invisível. E o próprio Cristo vai dizer que quem vê ele, vê o Pai. Ou seja, então ele era a revelação especial, viva de Deus. João afirma: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, por intermédio da revelação do Verbo, da encarnação do Verbo, nós conhecemos mais o Pai. Por isso que a gente chama que a revelação de Deus ela é progressiva. Ela começou lá no Éden e foi sendo progressiva, foi sendo revelada de forma progressiva até chegar no ápice da revelação, que foi a encarnação do Verbo, revelando o Pai eterno e invisível. O Verbo o revelou de forma plena e perfeita. Bastava olhar para ele e entender como que era o Pai. Amoroso, aí vem as revelações, poderoso, que entregou a sua vida por nós. E assim foi dando esta revelação, chegando ao ápice da revelação do Pai. A expressão Deus unigênito significa literalmente o Deus único gerado. Não existe outro, só existe um, e esse que foi o unigênito do Pai é o único dessa espécie, conforme eu já comentei aqui. Refere-se a Cristo, filho da mesma substância do Pai. Então, tudo que nós encontramos no Pai, que a Bíblia revelou, foi encontrada e é encontrada no Filho também revelado. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. São palavras de Jesus contidas em João capítulo 14, versículo de número 9. Então nós chegamos assim aqui, um pouquinho mais sobre esta revelação contida no tópico de número 3. E a Bíblia então ela traz essa revelação de forma mais completa. Só abrindo um parênteses aqui, mas tem a ver com a nossa lição de hoje. No Antigo Testamento, as pessoas só tinham conhecimento de Deus por intermédio dos cerimoniais que aconteciam. Então, tudo que era feito apontava para Deus. O tabernáculo, os sacrifícios que eram feitos, o sangue derramado, até a cobra, a serpente de metal levantada no deserto apontava para Cristo. E quando Cristo veio, então ele trouxe essa revelação. E uma revelação que apresentou o Pai à humanidade, por intermédio da encarnação do Verbo. É só fazer essa ressalva aqui que é interessante, porque todo o Antigo Testamento ele vem trabalhando com esse conceito. E em Cristo então há o ápice da revelação do Pai. Tínhamos um objetivo, a alcançar quando começamos a estudar o tópico de número 3, que era ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. E assim nós estamos nos encaminhando para o final da nossa lição de número 6, mas eu quero aqui fazer a conclusão com vocês que estão acompanhando, e nós agradecemos mais uma vez a companhia de vocês. E a conclusão diz o seguinte, conclusão do tópico 3 primeiramente: o Verbo encarnado revela de forma plena o Pai, manifestando a graça e a verdade. Então essa graça salvadora de Deus para com a humanidade é a própria revelação do Filho. E como se deu essa revelação do Filho? Por intermédio da sua encarnação. E a sua encarnação trouxe consigo a revelação do Pai. E hoje nós podemos dizer que por intermédio de Cristo nós conhecemos o Pai. Não na sua plenitude, mas o suficiente para nós crermos que Ele existe, que Ele é Salvador, que Ele nos ama e que Ele é o nosso Criador eterno e que nós iremos morar com Ele. Como conclusão agora da lição como um todo. Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. Em Cristo Jesus, nós encontramos tudo isso. Por isso que a gente recomenda que nós
a gente continua conhecendo, buscando o conhecimento de Jesus e que a gente possa crescer tanto na graça salvadora do Senhor quanto no conhecimento da sua pessoa, porque Cristo revela o Pai. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também ela é um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. Como eu disse, a encarnação de Cristo, a revelação que ele trouxe na sua encarnação, é chamada de revelação especial viva. E a Bíblia é conhecida como revelação especial. E a revelação geral diz respeito à natureza. Tudo que foi criado, a natureza, a história e o homem são chamados de revelação geral de Deus. Demonstra a criação, aliás, a existência de um Criador, mas não é suficiente para demonstrar ou ensinar como a gente chega a esse Criador. Aí a revelação especial, que é Cristo e a Palavra, então nos mostra o caminho a seguir. Assim, dessa forma, nós finalizamos essa lição de número 6, com muita alegria, e mais uma vez eu quero pedir para você se inscrever no canal do SEMAD, curtir, compartilhar, comentar, fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, em especial os nossos missionários que estão tão distante da sua terra pátria aqui do Brasil. Que Deus possa abençoar e também dizer para vocês que se você achar algo interessante de comentar, faça esse comentário, para que nós possamos também perceber que vocês estão atentos, estão nos ajudando a levar o ensino da palavra por meio desse canal do SEMAD. Também dizer que o conteúdo ele está disponível em PDF, está disponível aqui na descrição, né, do link, e você pode baixar ele, usar para poder ministrar a sua aula com mais eficiência. E eu quero dizer para vocês que essa foi mais uma Escola Bíblica SEMAD. Que Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Amém. Escola Bíblica Dominical SEMAD, formando discípulos para alcançar vidas.